Olá, pessoal. Olá, olá, olá. Professor João com vocês. Professor João Jardim, tudo bem com todos, né? É um prazer ter vocês aqui conosco outra vez, tá bem? Hoje com uma matéria interessante que é sinalização de trânsito, né? Matéria que cai bastante na prova, uma matéria que geralmente deixa as pessoas preocupadas, inclusive, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir passar nessa prova? São tantas placas para decorar, né? E sempre tem aquela indagação. Pessoal, o que que acontece? Fiquem tranquilos, tá bem? O professor vai ensinar para vocês aqui uma didática diferenciada. Vocês vão conseguir acertar tudo sobre sinalização. Vai cair, o que vai cair na sua prova, tá? Sobre placas, vocês vão conseguir acertar sem maiores problemas, tá bom? E quem está estudando e decorando placas, sinto lhe informar que tu está sofrendo à toa. Eu vou passar aqui uma didática que você vai conseguir acertar todas as placas que vai cair na sua prova, tá bem? Sem precisar ter decorado nenhuma. Pode confiar no professor, tá? Pessoal, tá aqui nossas redes sociais, né? O Instagram do professor tá ali, ó, @cnh.to e no YouTube CNHon, né? Pessoal, dá uma forcinha pro professor, tá? Vai lá no Instagram, começa a seguir o professor no canal aqui, que você pode assistir o vídeo novamente, tá bem? Aqui em cima esse QR Code te direciona para nosso aplicativo. É um aplicativo, um web, que você consegue ter acesso a essa aula, material didático, tá bem? Apostilas de apoio, tá? Gratuitamente, ok? Você baixa o aplicativo, não tem custo e consegue esse material sem custo, tá bom? Clica lá, entra, assiste essa aula de novo, tem acesso ao material de apoio, tá? Entre outras possibilidades, tá bem? Pessoal, vamos lá, sinalização de trânsito. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Antes de começar a falar sobre isso, eu preciso dar uma dica importante, tá bem? É, a maneira que o Detran cobra, né? Essa prova que você faz, ela pode ser de duas maneiras. A primeira, uma prova, na verdade, até três maneiras, mas não acredito que a terceira está acontecendo mais não. Pelo menos eu não tenho conhecimento. Mas é, no computador, normal. Já está bem, né? Expandida essa questão de fazer a prova no computador, né? No Detran, mas no Detran eles colocam lá uma prova, você faz uma prova no computador. Mas ainda existe grandes regiões ainda que faz a prova escrita no papel, tá bem? E eu não creio, não sei, né? Só foi alguma questão específica, né? A prova oral ainda, que essa é bem antiga. Mas no papel ainda acontece em alguns estados e no computador a maioria, né? Eu quero dar uma atenção aqui para a questão da prova que é feita no papel, tá bem? Que ainda é feita no papel. Quando você faz uma prova no papel, tá? Eles vão te entregar quatro folhas A4 mais ou menos, quatro folhas, né? De A4, tá? Com 30 questões, dependendo do estado que você está. E outros 40, né? Mas a maioria das provas são feitas em 30 questões. Você recebe a prova escrita, tá bem? E recebe uma prancheta com todas as placas, né? Com toda a sinalização possível de cair na sua prova, tá bem? As plaquinhas, marcas, né? As faixas vão estar tudo ali nessa prancheta para você poder pesquisar, tá? Junto com a prancheta eles vão dar um gabarito e a prova para você poder fazer. Pessoal, nessa prancheta, por que eu estou chamando a atenção para isso? Que tem muita gente que tem dúvida em regiões que a prova é feita no papel. Então, é uma atenção especial para você aí. Nessa prancheta, tá bem? Vem a placa desenhada, né? E abaixo da placa vem um código, tá? Vem um código abaixo da placa. E esse código serve para você localizar essa placa nessa prancheta. Vou te dar até um exemplo aqui, ó. Suponhamos que você esteja fazendo a sua prova. Tá bem tranquilo. Lá na questão 10 da sua prova vem assim, ó. Observe a placa R1. Aí tu fala, misericórdia, placa R1? Gente, é só você pegar a prancheta, dar uma olhadinha, você vai ver lá vários códigos e várias placas. Você vai localizar. Aqui, achei a R1. É referente a essa placa aqui. Aí você volta na prova, né? Localiza a questão que mais se enquadra dentro do que você visualizou e marca, tá? Então, esse código, tá? Só serve mesmo para você localizar a placa na prancheta. Tá bem nesse caso. Lógico que cada código dessa placa é um código oficial, vale no Brasil inteiro, mas isso aí seria uma outra explicação. Na prova eles colocam a placa e o código. E a pergunta sempre refere ao código para você localizar aquela placa lá. Tá bem? Então não precisa preocupar, eu tenho que decorar esses códigos todos, que eu tenho certeza que tem gente falando isso aí. Nossa, e esses códigos aqui nessa plaquinha? Vou ter que decorar esses códigos e as placas? Não. O código é para você só localizar a placa em uma prancheta que eles vão te entregar. Tá bem? Agora, quando a prova é no computador, aí é fácil, né? Já, fácil assim, entre aspas, né? Para poder localizar. Você já vai ver a placa ali, então já fica mais fácil. Não vai precisar procurar numa prancheta, né? Isso que eu quis dizer com fácil, tá bem? Beleza, professor. E então, agora vamos para a matéria. Bom, pessoal, primeira coisa que você tem que entender também: o motorista dirige conforme a sinalização, tá? A sinalização de trânsito e as normas, elas conversam com o motorista o tempo todo. O problema é que nem todos os motoristas entendem o que o trânsito fala com ele, mas o trânsito conversa com a gente, tá? Através da sinalização. E aí eu tenho várias sinalizações, né? E eu tenho que estar respeitando essas sinalizações e seguir o que essa sinalização, né, está me orientando, tá bem? Então vamos lá.
eu tenho o quê? As placas. As placas são conhecidas como sinal vertical, tá? Ó, sinal vertical, placa. Que às vezes na prova não vem a palavra, observe a placa, né? Não, observe o sinal vertical de regulamentação, por exemplo. Meu professor, me enrolei. Não, mas você já sabe, vertical é placa, posição em pé, né? Ela está em pé na vertical, né? O que acontece? Eles colocam placa em mastro, eles colocam placa em poste. Eu já vi placa até em árvore, né? O que não pode, mas já vi. Então tá na posição em pé, na vertical, tá bem? Eu tenho a sinalização horizontal. Aí se na prova cair essa palavra, ó, horizontal está onde? No solo, deitado, ó, no asfalto. É o que é pintado ali. Então são as marcas, faixas, símbolos, legendas, né? É tudo ali que vai pintado no asfalto. Está no solo, está na posição horizontal, tá bem? Beleza, então, ó, vertical, horizontal. Tem mais, professor? Tem sim, senhor. Olha só, tem sim, senhora. Tem a sinalização que chama assim, ó, dispositivo de sinalização auxiliar. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que é um dispositivo de sinalização auxiliar? É só a gente interpretar, pessoal. Dispositivo é um objeto. Por exemplo, isso aqui no meu ouvido, ó, é um dispositivo. Né? Eu uso aqui para poder ter o retorno. Então, dispositivo. Só que não é de sinalização, é para mim ouvir. O seu celular é um dispositivo. A regra fala assim, ó, dispositivo de sinalização. Professor, então é um objeto que sinaliza, exatamente. Auxiliar, ou seja, ele não fica fixo, né? Então é um objeto que eu vou transportar ele para um lado ou para o outro. Vamos dar um exemplo? Um cone. Um cone é um dispositivo de sinalização auxiliar. Ele não é fixo, ele move, ele vai de um lado para o outro, serve para auxiliar, né? Canaliza o trânsito ali. Nós conhecemos muito para poder levar a gente para o meio da blitz, né? Canaliza ali para a blitz, mas pode usar também para fechar ali vias, etc. Então, cone, cavaletes, né? Dentre outros, são os dispositivos de sinalização auxiliar. Eu tenho ainda sonoros, né? Que é através de som, né? A sirene faz um barulho danado, né? Então, sonoro. Eu tenho luminosos, aí eu tenho aqui o semáforo, tá bem? E aqui eu já vou dar uma dica sobre isso, tá? E cai na prova, inclusive. Professor, mas semáforo é facinho. Depende, olha só. O vermelho eu sei que é pare, né? O verde eu sei que é siga. E o amarelo? Me responde aí. O amarelo eu vou ou não vou? E agora? Ficou amarelo. Passo ou não passo? Ele proíbe ou não proíbe? O que ele é? Sei que alguns de vocês estão falando assim, professor, é alerta. Sim, mas que jeito você vai responder na prova? Dependendo, você pode errar. Então eu vou dar a dica, tá bem? Que é o peguinha que o Detran coloca lá. Se aparecer a palavra eminência, ó, motorista na eminência e o foco troca para amarelo. Ó, tô na eminência, o foco está no amarelo, bem na eminência. Eminência significa que eu tô bem em cima ali, ó, né? Junto ao cruzamento, debaixo do semáforo. Nesse caso você passa, né? Porque se você resolver parar, o carro percorre uma certa distância. Então você vai diminuindo e o carro vai parar lá na frente, no meio do cruzamento. Então, se você estiver na iminência, você passa. Se a prova não colocar a palavra iminência e falar assim, ó, o motorista percebe que o semáforo troca para amarelo. Aí é um pego. Se o motorista percebe que o sinal muda para amarelo, ele pode perceber isso a 1 km de distância, 500 metros de distância, o que vai ser suficiente para ele diminuir a velocidade e fazer o quê? Parar. Tá bem? Então o semáforo amarelo vai depender da circunstância e da situação. Se eu estiver em cima dele, né, eu passo. Se eu tiver observado de longe, eu vou diminuindo e vou parar, tá? E a palavra eminência que vai fazer a diferença na resposta, tá bem? Toma cuidado. Mas eu ainda tenho a sinalização além da sinalização luminosa, né, por gestos, que é feita através do agente de trânsito ou do motorista mesmo, e por som, né, sonoros, que aí o apito, né, do policial é o mais conhecido aí, nós vamos falar sobre eles. Beleza? Então tá bom, vamos passar por slide de baixo para a gente começar a falar sobre sinalização. Pessoal, dá essa força pro professor lá no Instagram, tá bem? Nosso canal aqui, baixa o nosso aplicativo lá, ó, ok? Clica aqui, é facinho, facinho. Você vai ter assim uma série de recursos para poder aprimorar seus conhecimentos. Bom, vamos descer aqui agora, vamos falar sobre prevalência. Vou falar sobre prevalência, tá bem? Professor, o que é isso? Cai na prova, gente. Cai na prova todo santo dia e pensa na questão que vem de prevalência. Você vai lembrar de mim quando eu falar assim, prevalência. Não tem nada a ver com preferência, tá? E nem prioridade. Preferência, prioridade, outra história. Prevalência. Primeiro, para mim entender, né, e como que eu vou, no caso, aplicar isso aqui, eu preciso entender o que é prevalência. Eu vou colocar essa palavra prevalência numa frase para a gente ter um contexto melhor. Exemplo. As ordens de um sargento prevalecem sobre as do soldado, né? É um exemplo. As ordens do patrão prevalecem sobre, né, que o funcionário, né, dentro das regras. Prevalência está relacionado à hierarquia, tá bom? Está relacionado à hierarquia. Poder, né? Posso mais ali.
E por que que isso no trânsito acontece, professor? Porque no trânsito não tem vários tipos de sinalizações aí, nós não classificamos, vertical, horizontal, sonoro, luminoso, não foi? O que que acontece? Você vai se deparar com mais de um ao mesmo tempo e aí você tem que saber qual que eu vou seguir primeiro. Então vamos entender a ordem de prevalência, porque são 3 regras. Depois dessas regras aí entra em normas, né? Mas vamos aqui primeiro nas prevalências. Primeiro, ó, 1, as ordens do agente. O agente é a prevalência 1 no trânsito, tá? Ele tem prerrogativa para poder pedir para você passar um sinal vermelho, por exemplo. Lógico que tudo sobre um ambiente controlado, né? Ele tem prerrogativa para falar, pode virar aqui na contramão, desrespeitando ali, né, a princípio, através da prevalência, a placa de contramão, não é? Que você não pode descer onde seria sentido proibido. Mas ele tem essa prerrogativa, tá? As ordens dele prevalecem sobre, né? Ó, as ordens do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Então, ele é o número 1. 2, as indicações do semáforo. Se eu não tenho um agente de trânsito, em segundo lugar, vem o semáforo. Tá bem? Aí vocês entenderam direitinho, eu fiz a explicação sobre a cor amarela, inclusive. E a terceira, as indicações dos sinais. Professor, o que é isso? As indicações dos sinais. As indicações dos sinais é o que vem ali, é... subir demais aqui, é o que vem ali na placa, por exemplo. Aqueles símbolos que tem na placa, que dali são indicações. Então, que dali está em terceiro lugar, tá vendo? Depois disso, são as demais normas. Professor, e essas demais normas? Aí já está em outro conteúdo, lá em regras de circulação e conduta, normas e condutas. Depois você pode assistir o vídeo do professor lá que você vai entender sobre as normas. Tá bem? Então, 1, agente de trânsito. 2, semáforo. 3, as indicações dos sinais. Prevalência. Cai na prova demais, tá dada a deixa. Beleza? Segue dama. Agora vamos falar de sinalização. Olha aí, ó, a primeira sinalização que vem é aquelas mesmo, né? As plaquinhas. Sinalização vertical de regulamentação. Ixi, professor do céu, tem alguns exemplos que eu coloquei aqui para você dar uma olhadinha. Sinalização vertical de regulamentação. Pessoal, vou seguir o mesmo princípio. Para mim entender sobre essas placas aqui, não precisar de decorar, eu preciso entender o que, que significa a palavra regulamentação. Regulamentação, o que, que significa? Estou te perguntando aí. Pensa na sua mente. Pensou? Então vamos lá. Regulamentação está relacionado à regra. Olha, regulamentação está relacionado a regras, né? Regula, regulamentação, regras. E se está relacionado a regras, toda regras vocês há de conver comigo que eu tenho que estar cumprindo, né? Não existe uma regra que eu não precisa estar cumprindo, senão não precisaria ter regra, né? Estaria solto. Então, regra, regulamentação. Ou seja, eu sou obrigado a seguir, né? Se eu não seguir aquilo, eu vou sofrer uma sanção, inclusive. E eu já vou falar sobre a sanção já já. Então, regulamentação significa isso. Então, a essência dessa placa, a função dessa placa, né? O porquê dessa placa na minha vida é o seguinte: você precisa saber disso. A função dela é de me obrigar a uma determinada situação ou de me proibir a outra, ou de me restringir. Né? Essa placa sempre vai estar me obrigando a uma determinada situação ou me restringindo a outra, tá? Me proibindo a outra. As expressões dela é muito forte. Na hora que você for ler a prova, você vai firme na expressão. Interpreta a expressão que você vai entender. Por exemplo, olha só. Parada obrigatória. Regulamentação obrigatória. Dê a preferência. Siga em frente. Vire à esquerda. Proibido virar à esquerda. Proibido virar à direita. Passagem obrigatória. Né? Siga em frente. Ou seja, ela é muito explícita nas suas expressões. Ela sempre está levando para esse lado de ordenar, né? De obrigar. Proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, né? Proibido virar à esquerda, proibido virar à direita. E sempre com essa tarjazinha na diagonal, tá bem? Para indicar a questão de proibição. Olha só como que é forte a expressão dela. Ela não tem meio termo, né? Ela é direta e objetiva. Entenderam? Por isso ela é uma placa de regulamentação. E o interessante, que isso também cai muito em prova, é o seguinte: dentre as placas abaixo, qual delas, né? Se o motorista não cumpre, está sujeito a uma penalidade e uma multa como sanção. Ele vai tomar uma multa ali como penalidade, né? São as placas de regulamentação. Essas são as únicas placas de trânsito, tá bem? Que se você não respeita, isso falando de sinal vertical, né? Se você não respeita, você vai tomar uma multa, tá bem? Então, ó, é a única placa que dá multa é essa daqui. Olha que interessante. E olha como que ela chama. Regulamentação. Me fala uma coisa, a pessoa quando toma uma multa fica o quê? É lamentando? Aqui, ó, lamentação. Então lembra, lamentação, lamentar, chorar. Então, as placas que multam são as placas de regulamentação, tá? Outra diquinha, placas redondas. Então, se caiu na sua prova.
O sinal vertical de regulamentação, tu já sabe, vertical é em pé, é placa. Regulamentação são as redondas, né? São placas que me obriga, que me proíbe. A resposta, tá? A resposta da questão precisa ter, tá? Essas expressões. Obriga, obrigação, proíbe, proibição, determina, né? Qualquer palavra que dá menção à questão de que eu preciso fazer aquilo, né? Obrigatoriamente, ou não posso fazer aquilo através de uma proibição, tá? Você tem que estar atento a isso. Precisa ter essas expressões. Regulamenta, regulamentação, precisa ter essas expressões na resposta. Se não tiver essas expressões na resposta, precisa ser explícita. Vire à esquerda. Precisa ser uma ordem. Vire à direita. Parada obrigatória. Siga em frente. Tá bem? Beleza. Vamos pegar agora e diferenciar das placas de sinalização de advertência, que são as amarelinhas, né? Olha só o código. Código A. A de quê? Advertência, tá? Placas amarelas são as placas de advertência. Pessoal, diferentemente das placas de regulamentação, essa aqui não te obriga a nada. Não quer dizer que você não tenha que, né, executar o que está ali. Mas ela não te obriga a nada e não te proíbe nada. Ela te alerta, ela te avisa, tá? Ela te chama atenção para aquela situação, tá bom? É uma placa que é colocada antes, para você ver a placa e a situação está adiante, tá? Em alguns casos, a situação está junto, mas sempre tem uma setinha ali. Mais à frente a gente fala sobre isso. Então, é uma placa. Essa palavra A vai aparecer demais, ó. Alerta ao motorista, tá? Atenção, adverte, à frente, adiante. São palavras que precisam estar na resposta, tá? Ou vá pela expressão. Por exemplo, não é uma placa mais de vire à esquerda, não me ordena. Agora ela é assim, ó, curva à esquerda, curva à direita. Tá vendo? Ela vem com a menção de quê? Te orientar. Essa placa é colocada antes. Ó, ao A de novo, ó, antes. Para avisar de uma situação adiante, ao A de novo. Elas são de cores amarelas. Elas alerta, atenção, avisa o motorista de situações que está por vir. Entenderam? Beleza? Então, você consegue, através dessa explicação do professor agora, diferenciar a função de uma placa de regulamentação de uma placa de advertência? Consegue entender a essência e separar o joio do trigo, como diz o mineiro, né? Como diz o professor aqui, mineiro? Né? Sim, professor, se eu vejo uma placa de regulamentação agora, eu sei que essa placa é uma placa que me ordena, me obriga, me proíbe, né? Através de uma restrição. Se eu ver uma placa de advertência, eu entendo também que é uma placa que me alerta, me avisa, é uma placa colocada antes para uma situação adiante. E que essas palavras que o senhor pontuou aí, né, na explicação, elas precisam estar na resposta. Perfeito. Se você está entendendo desse tipo aí, nós estamos indo para o caminho correto, tá bom? Vamos ver para de baixo aqui agora. Placas de serviços auxiliares, olha só. Essas também caem bastante na prova e às vezes a pessoa fica ali, né, perdida na vida, né? Pessoal, de novo na expressão, ó, serviço auxiliar. O que é um serviço auxiliar? Serviço é algo que prestam para você, né? Ah, eu preciso de um eletricista, ele vai na sua casa fazer um serviço, né? Preciso de um mecânico, você vai levar o carro na oficina, ele vai fazer um serviço. Auxiliar, que te atende momentaneamente, tá? Auxilia, te ajuda momentaneamente, né? Pode ver, ó, ah, o rapaz trabalha no supermercado, ele é auxiliar de caixa. Ele não está ali ajudando, auxiliando, ajudando. Então essa é a função dessa placa. São placas que oferecem serviços, tá? Que te auxiliam, tá? Em determinada situação, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tem aqui, ó, posto de gasolina aqui, ó, né? A oficina, restaurante, né? O estacionamento, ó. Pode ver, ó, vou lá, abasteço meu carro e vou embora. É um serviço, me auxiliou. Mecânica, mesma coisa, vou lá, resolvo uma questão no meu veículo, né? Geralmente fica até no posto de gasolina também, esse tipo de placa e vou embora. Pessoal, lembrando que não existe uma placa específica só para rodovia, não, tá? O Detran tem mania de perguntar se essa placa é colocada em rodovia. Não necessariamente, tá bem? Você encontra ela na cidade. Se você for dar uma olhadinha no seu livrinho, você vai ver até que tem ponto de parada, tem a terminal rodoviário, né? Tudo ali simbolizado por figuras que te reporta a situação, tá bem? Mas o importante é você entender isso. Professor, e o que precisa ter na prova, na resposta? Pessoal, serviço você indica. Então, isso aqui são placas de indicação, placas que vão te indicar. Indica o motorista, indicação, serviço, tá? Auxilia, são as palavras que precisa estar na resposta, tá bem? Beleza, professor, entendi a placa de argumentação, a função, entendi a advertência e entendi também serviços auxiliares. Perfeito, pessoal. Quer ver agora? Vamos fazer uma questãozinha aqui do Detran Tocantins? Tocantins, né? Falo Tocantins porque
está sempre direcionado ao Tocantins, mas pode cair no Brasil inteiro. Olha só, aqui é uma questão do Detran, tá bem? É uma questão do Detran, ok? Não é uma prova que o professor criou aleatoriamente, não. Olha só como eu vou responder isso aqui facinho. Eu acredito que você já até achou a resposta, né? Olha aí, vou deixar você correr um pouquinho a resposta. Achou a resposta já? Conseguiu? Rapidinho você vai conseguir achar a resposta. Olha como que é fácil. Observe a placa A22. Aí tá aqui a placa, ó. É essa. Professor, essa figurinha eu não sei não. Calma. Vamos para as dicas que eu dei, né? Ela é que cor? Amarela. Então ela é uma placa de quê? Advertência. Quais são as palavras-chave? Alerta, avisa, adiante, à frente. Então vamos lá. Letra A, é uma placa de serviço auxiliar? Você sabe que não, ó. Não é uma placa de serviço auxiliar, é uma placa de advertência. Nem vou ler o resto da questão. B, é uma placa de advertência? Sim, ela é amarela. Denominada ponte estreita? Não sei, vamos lá. E, adverte? Sim, outra palavra-chave. O condutor do veículo da existência adiante? Outra palavra-chave. Tá vendo? De ponte mais estreita que a pista de rolamento. Ou seja, essa questão está todinha dentro de uma questão técnica. Vamos ver aqui embaixo. É uma sinalização horizontal? Não, pessoal. Lá na frente eu expliquei para vocês que horizontal são as marcas no solo, não é? E a D? É uma placa de regulamentação? Olha, nem preciso ler o resto da questão, porque ela não é uma placa redonda. Tá vendo que eu nem precisei decorar o símbolo da placa para conseguir achar a resposta? Letra B, ó. Tá bom? E assim, muitas e muitas questões, né? Pode cair na sua prova do Detran. Dica excelente. Agora eu tenho certeza que tu já vai botar a cabeça no travesseiro e ficar mais tranquilo. Mas a gente ainda tem o módulo 2 e 3 de sinalização, que está lá no nosso aplicativo, tá bem? E o professor acaba de explicar melhor o conteúdo. Por hoje, eu encerro aqui esse vídeo, né? Sinalização tem continuação, tá bem? Tá lá no nosso aplicativo. Vou voltar aqui rapidinho, tá bom? A imagem. Vamos correr aqui outra vez. Baixe esse aplicativo aqui, pessoal, que você vai ter acesso aos outros vídeos, tá bem? Tá aqui o nosso canal e tá aqui nosso Instagram. Instagram, né? Não é Instagram, não. Instagram. Espero, desculpe, espero ter ajudado vocês e até a próxima aula, tá bom? Muito obrigado. Todo mundo na paz. Vamos fechar aqui a nossa aulinha agora. Tchau, tchau.